Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Quem fala aqui é o Dr. Henrique Marques, homeopata, em mais uma live nossa aqui no Instagram. Hoje com a doutora, querida amiga, doutora Francielda Queiroz. Vamos falar sobre as plantas medicinais para as doenças respiratórias, né? Então, se você está assistindo aí esse vídeo ao vivo, participe, né? Mande aí as suas contribuições, suas perguntas, suas dúvidas. Se você está assistindo esse vídeo também gravado, que ele vai ficar gravado aqui no meu perfil, faça da mesma forma. Entre em contato, curta, compartilhe e envie essas perguntas, né, para que possamos... Francielda Queiroz, a nossa querida amiga, para a gente falar aí um pouquinho sobre as plantas medicinais e as doenças respiratórias. Francielda, Ah, seja bem-vinda. hoje cheguei, né? Hoje Tá deu vendo? tudo Ó, certo. já ficou super craque aí no processo, tá vendo? Exatamente, sensacional, Ai, sensacional. mas é um aprendizado todo dia. Não, tranquilo, seja muito bem-vinda e vamos prosseguindo aí nas nossas lives, né? Hoje vamos falar sobre plantas medicinais para as doenças respiratórias, né? Então, como disse, se apresenta e já vamos falando, vamos trocando ideia. Pode começar a falar alguma coisa aí, o que você trouxe, depois eu falo um pouquinho, porque esse período realmente é um período que eu estava observando ontem, né, nas reportagens, não só aqui em Sorocaba, estado de São Paulo, mas em todo o Brasil de uma forma em geral, crianças, né, adolescentes, adultos, idosos sofrem muito nesse período, né? A umidade relativa do ar cai. Eu também já estou no meu processo aqui, eu estou meio fanhoso, né? Tô vendo aí. Usando aqui as plantas medicinais e a homeopatia, né? Então a gente adoece devido a esses processos, né? De baixa de umidade, o frio, e aí às vezes o organismo tem suas gripes, rinites, sinusites, né? Então assim, mas existem várias plantas, né, que nós podemos utilizar para nos ajudar, né? Melhorar esses sintomas, aliviar, por exemplo, os sintomas da gripe, resfriado. Eu vou até depois falar um pouquinho aqui, queria seu comentário, um chá que eu às vezes oriento, eu faço aqui em casa, que eu chamo de levanta defunto, né? Um chá, não sei se você já ouviu falar, aquele chá de limão com cravo, canela e ferve, Alho. tudo e toma. Nossa, alho. Aquilo ali, a pessoa fala, nossa, Henrique, eu tomei esse chá e eu comecei a me deu uma suadeira à noite. Eu falei, né, não toma demais não, mas aquilo realmente É, ajuda. Você acredita que ajuda. ajuda? O que você pensa sobre esse chá? É o limão, Ajuda. é limão, corta em cruz, né? Eu vou até falar aqui, se você estiver falando alguma besteira, você me corrija. Já O fala a limão, receita, fala a corta ele receita em aí para cruz, nós. corta o limão em cruz, coloca numa vasilha e coloca a água cobrindo até cobrir o limão. Aí você coloca aí umas três cravo, né? Aquela cabecinha do cravo, um pedaço de canela em pau e coloca assim umas duas cabecinhas de alho, né? Corta o alho, descasco, corta ele, Uhum. coloco na água e deixo ferver ali por uns 5 minutos. E coo e toma essa xícara na hora que for dormir à noite. E deita e cobre e vamos ver o que acontece. Aí, o que você acha sobre... Para Excelente. mim, assim, o processo, quando Olha, começa o processo de resfriado, gripe, é extraordinário, né? Agora deixa a professora explicar os benefícios desse chá para imagina, vocês você é aí. professor também. Nosso professor Henrique dando a receita aí para nós, né? E essas plantas já estão aqui, estavam na minha lista já, porque o limão, por exemplo, tem bastante limoneno, o óleo essencial do limão e os flavonoides presentes ali vão ter uma ação antioxidante fantástica. Então, eles ajudam mesmo, né? Ou, no caso, o limão ajuda mesmo a diminuir a questão dos efeitos, dos sintomas da gripe e dos resfriados de maneira geral. Você falou do cravo da Índia, que tem óleo essencial rico em eugenol, tem propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas. A própria canela, com seu óleo essencial, contribuindo também. E você falou do alho, não é, que tem a alicina, com essas contribuições também anti-inflamatórias, antimicrobianas, expectorantes, ajudam aí realmente nesse processo. Então é um chá, o Henrique chamou aí de levanta defunto, né? Vai levantar mesmo. Porque nessa fase de gripe, resfriado, a pessoa realmente está muito para baixo, o organismo
está com a imunidade baixa. Então, esses chás vão ajudar exatamente a minimizar os sintomas, né? Muita coriza, a dor no corpo, a febre. Até na febre vai ajudar, também dá essa suadeira, como você falou aí, né? Então, é um chá, eu não tenho como não lembrar da minha mãe, né? Eu falo sempre que chá é memória afetiva. A minha mãe fazia muito chá de alho com limão para nós, às vezes ela colocava até um pouquinho de mel, né? Eu prefiro sem nada, eu tomo chá sem nada, mas assim, o chá da minha mãe curava tudo, levantava todo mundo nessa fase de gripe e resfriado. E essa é uma época das faringites, da rinite, tá todo mundo muito, né, puxando aí o nariz. Então você falou muito bem, tá muito seco. E além desse chá que o Henrique deu a receita aí, pode fazer o chá, né? E colocar o umidificador, né, na casa, usar o soro sem pensar em quantidade, é lavar toda hora o nariz com soro fisiológico. E claro, se está com sintoma de gripe, usar máscara, ou se está perto de pessoas que estão com gripe. Essa é uma fase dessa etiqueta respiratória aí que facilita, né, e vem realmente nos ajudar. Eu já queria incluir agora no bloco a equinácea. A gente falou de umidade, de imunidade, na verdade, né? Falou de umidade, mas falou de imunidade. A equinácea é uma planta europeia que tem bastante polifenol, bastante flavonoide, que ajuda a melhorar também esse processo gripal, né, nos resfriados, esses sintomas todos. E nós não vamos encontrar muito para fazer o chá, a gente não tem no quintal de casa, na verdade, né? Uma planta europeia, mas tem os extratos fluidos, que dá para tomar, por exemplo, 20 gotas, 3 vezes ao dia, para ajudar nesse processo, para melhorar realmente a questão da imunidade. O próprio eucalipto, né, Henrique? Você falou do chá e eu vou dar uma dica aqui para fazer a inalação com eucalipto, sálvia e umas 2 ou 3 gotas de óleo de menta, né? Colocar lá para fazer a inalação vai ajudar muito a descongestionar o nariz e a melhorar e diminuir esses sintomas da rinite, que é bem aflorada nessa época. Então, a sálvia, o eucalipto e sálvia têm óleos essenciais. No caso do eucalipto, ele tem muito cineol, que vai ajudar a descongestionar o nariz. E o óleo de menta, que também vai ter aquela ação descongestionante, agradável, refrescante. Não é? É o óleo do hortelã. Menta é hortelã, menta piperita. Então, já dando também uma receitinha. Uma pergunta aqui, professora. Gente, se vocês tiverem perguntas aí, dúvidas, se você já tem hábito de usar planta medicinal em casa, comenta aqui com a gente nos comentários, que inclusive para que a gente possa aprender também com vocês. Nós não estamos aqui dando curso, né, e nem palestra, é um bate-papo para que a gente possa retornar. Põe a receita aí para nós também, né, Henrique? Escreve aí o que você já usou. Porque o intuito é a gente resgatar essa cultura de uso de plantas medicinais. Aí você está comentando sobre a inalação, eu lembro demais, né, quando eu era pequeno também, fazia as inalações e aí, hoje você perdeu um pouco essa cultura da inalação. E eu lembro quando eu tinha, assim, quando eu morava em Belo Horizonte, né, me vinha muitas essas pessoas procurando na farmácia a buchinha paulista, né? Buchinha paulista, não me recordo o nome dela, acho que é lufa... É a lufa operculata. Lufa operculata. Eu lembrei só do nome, esqueci o nome da espécie, é lufa operculata. Que, assim, no meu ponto de vista, queria que depois você falasse um pouquinho sobre ela também, você encontra ela para comprar e preparar em casa. Eu, pessoalmente, não recomendo. É importante você comprar a solução ou preparo já na farmácia homeopática, farmácia de manipulação, que você já tem preparados, né, que você encontra, tem um resultado, assim, um efeito extraordinário para rinite, sinusite, essas questões. Por que não recomendo? Porque ela, entre a dosagem terapêutica e a dosagem tóxica, ela tem um gap, vamos dizer assim, pequeno, né? Então, assim, às vezes a pessoa é grávida, tá grávida, ela pode causar problemas nesse sentido, não é isso? Se eu estou enganado. Então, ela pode causar até abortiva. Então, são determinadas, assim, o uso de plantas, às vezes tem pessoas que têm receio, mas a gente está trazendo aqui para você o seguinte, não tenha medo de usar a planta. A planta não é do mal, né? Ela tem o seu efeito, mas você precisa saber como usar, a quantidade, ter um profissional para
te orientar. Você não vai comprar a buchinha paulista, ferver e usar a quantidade excessiva. Isso pode ser tóxico para sua criança, para você. Com Se você estiver certeza. grávida, pode abortar. Então, são coisas que a gente precisa orientar nesse sentido. Deixar você comentar, não sei se você ia falar sobre isso, mas eu acho que é importante, A né? bucha já estava aqui, né? Estava aqui na mente a bucha, porque é o seguinte, ela funciona muito bem, ela tem cucurbitacinas, né? Que são substâncias que vão ajudar nesse processo realmente da sinusite, da rinite. Mas nossa preocupação é porque ela pode causar hemorragia nasal, além da questão abortiva que você tocou. Se não for bem preparada, se tiver, por exemplo, em excesso, né? Às vezes a pessoa faz o chá e ela ferve a bucha e coloca diretamente na narina. Então, eu já vi casos em que a pessoa teve hemorragia nasal. Esses preparados que o Henrique falou que tem na farmácia de manipulação são mais seguros, o farmacêutico já fez a concentração adequada, já colocou na concentração lá que é necessária. Então, é uma planta, inclusive consta em alguns livros como planta tóxica, né? Mas ela é uma planta medicinal com potencial dessa toxicidade, que é a questão das hemorragias, se não for bem preparada. Então, a bucha paulista, eu acho que vale a pena utilizar, até por inalação também. Você falou que o pessoal perdeu um pouco isso, mas se colocar, por exemplo, a própria sálvia, o óleo de menta e a bucha e fizer a inalação, ajuda a melhorar a respiração assim de forma significativa e descongestiona o nariz, vai liberando as secreções, que é algo que fica preso, né? E a pessoa fica puxando o tempo inteiro. Então, vale a pena usar com esses cuidados que o professor Henrique já havia sinalizado aí em relação à bucha paulista. Colocar essa pergunta aqui, já que você engatou aí, que é o nariz entupido e sempre permanece no tempo frio. Qual planta ajudaria nessa situação? Ah, Scarlett, né, tá perguntando. a gente até acabou de falar aí do eucalipto e da sálvia, né? Eucalipto, sálvia e menta. E a própria bucha paulista ajudaria nesse sentido, se for usada de maneira adequada e na dose adequada, como o Henrique falou. Então, acho que vale a pena aí essas plantas, né? O eucalipto, a sálvia, a buchinha e o óleo de menta, para essa questão do nariz. Ajuda muito, né? A inalação, ela faz toda uma diferença. Agora, além das outras plantas que a gente está falando em bloco aqui, né, também, eu lembrei da prímula e da polígala, que são também utilizadas para as doenças respiratórias, principalmente no caso das tosses, que envolvem todo esse processo aí, além da pessoa ter o nariz congestionado, né, fica essa questão da secreção, aí às vezes vem a tosse. Então entram aí esses sintomas também. Eu acho que a prímula e a polígala podem ajudar bastante. O próprio eucalipto tem ação expectorante, né? Então tem muita planta aqui que a gente pode comentar, e o próprio guaco. O pessoal aqui em Belo Horizonte conhece bem o guaco, né? Que é a Micanha aglomerata ou Micanha levigata. Tem bastante cumarina na planta, conhecida como guaco, e ele é expectorante, ajuda a tirar essa secreção, é um broncodilatador. A gente só chama atenção em relação ao uso de anticoagulantes e a pessoas hemofílicas, porque a cumarina tem essas propriedades anticoagulantes também. Então a gente sempre dá esse cuidado. Mas é uma planta assim maravilhosa, que funciona muito bem. Além disso, tem entrado muito no mercado brasileiro a Hedera helix, né? A Hedera helix tem sido usada também com essa finalidade de bronquites, né, essas questões respiratórias, agora para maiores de 2 anos, né, os maiores de 2 anos de idade, e a Anvisa controlando um pouco essa questão da venda, colocando que é venda sob prescrição, mas a gente acha também outras apresentações de Hedera helix. Acho que a gente já falou um bloco aqui, se você estiver lembrando de outras plantas, o pessoal pode escrever aí qual é a sua receita, né? Não vou lembrar aqui o nome do xarope, mas existe, se eu não me engano, a Hedera tem um xarope industrializado, né? Tem Com ela, vários, tem várias apresentações. Eles utilizam a Hedera com esse intuito. Então, mostrando, né, para muitos, às vezes, que não entendem que planta não resolve, que não tem efeito, mas quebrar essas crenças que realmente as indústrias farmacêuticas estão investindo cada vez mais em plantas medicinais e na fitoterapia,
nas várias formas farmacêuticas, né? E com resultados extraordinários. Então, se não tivesse efeito, e eles não estariam investindo dessa forma. Então, muitas Com dessas plantas você certeza. pode ter em casa, você pode comprar na farmácia, ou comprar de forma, às vezes, aquela forma farmacêutica industrializada também. Então, isso é muito importante. Gente, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento sobre isso? Alguém, né, foi perguntado aqui sobre essa questão do nariz, a questão do nariz sempre entupido, né? Você comentou muito bem a respeito do soro, né, de hidratar. É exatamente isso, né? Às vezes, de repente, umidificar, colocar no quarto à noite o umidificador também, hidratar, alimentar bem, porque ele vai chegando nesse período do frio, a gente geralmente esquece de se alimentar ou até mesmo esquece de se hidratar, né? Fala assim, não precisa beber tanta água, às vezes você não tem tanta sede, mas é recomendável sim, porque quando você tem aí o clima seco, a baixa umidade relativa favorece, né, o crescimento, o desenvolvimento aí dessas bactérias, vírus e todos esses processos aí a nível orgânico, né? Então é importante a gente olhar para essas questões, sim. Mas eu lembro, assim, você trazendo essa questão das plantas, né? Como a gente tem essa abordagem também mais homeopática da questão, é bom trazer que, além de usar a planta para tratar a questão do nariz, a questão do entupimento nasal, a questão da dificuldade, muita secreção, muito muco, ou uma tosse produtiva, como você trouxe aí o guaco e outras plantas, é importante olhar também para as questões emocionais, né? Porque todo o processo vamos dizer assim, de desenvolvimento de alguma enfermidade, seja ela das vias aéreas superiores, também está associado a questões emocionais que precisam ser abordadas, né? Uhum. E as plantas irão tratar de alguma forma as questões mais físicas, também questões nesse sentido, mas é importante olhar também, que como a colega, não lembro o nome, a Scarlett comentou, todo o período do frio eu tenho problemas respiratórios. Tem como resolver isso? Sim, com plantas, mas antes, né, já começou o período do frio, ainda não tem como fazer, mas antes, a partir de agora, até chegar o próximo inverno, o ano que vem, por exemplo, começar a se observar, começar a observar as emoções, né, fazer um tratamento com a professora Francielde no campo da psicanálise, analisar, ou com processo homeopático, porque tudo está interligado, né? Não é somente, estou com o nariz entupido, então eu vou colocar alguma coisa no nariz achando que o nariz está desconectado da mente, né? Assim, como se fosse uma coisa que eu tire aqui, igual aqueles bichinhos de Lego, né? Você desencaixa aqui, ele não tem nada a ver com o meu mental, com o meu emocional, está tudo interligado. É todo um processo que está conectado, né? Então a gente precisa olhar para E tem diferença. gente, Henrique, que é o ano inteiro, né? Não é só na época do frio, a pessoa está sempre com crise de rinite, ela está sempre, a sensação dela é que ela está gripada o ano inteiro. É. Então isso tem que ser olhado também, os fatores emocionais que estão levando a pessoa a desenvolver quadros alérgicos, muita faringite, essa é uma época também de muita faringite, e tem gente que relata isso, eu tenho o ano inteiro, não é só esperar o frio, né? Então, em relação até às faringites, tem duas plantas que eu falo que eu sou fã, né, dessas plantas. E tem duas que eu queria deixar aí para o pessoal fazer gargarejo. Porque muitas vezes a pessoa começa com um quadro de faringite, ela está com dor na garganta. Então a gente já tocou aqui no assunto sinusite, rinite, tosse. Vejam que a gente está abrangendo aí vários sintomas dessas doenças respiratórias. E no caso da faringite é também uma manifestação dessa época e do ano inteiro. E a casca do fruto da romã, né, um fragmento pequenininho, para um copo de água, fazer por fervura, que é a decocção. Você pode gargarejar 3, 4 vezes ao dia, dá um alívio significativo e às vezes até melhora sem precisar tomar nenhum medicamento. Então, faça primeiro esse gargarejo, verifica aí realmente se você não melhora só com o uso das plantas, é o que a gente tem falado aqui. Começa pelo natural e depois vai vendo aí se vai precisar do alopático sintético. E a outra planta é o próprio barbatimão, que tem propriedades, e falando da romã e do barbatimão, eles têm bastante tanino na sua composição, que tem propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias.
No caso de romã, até antivirais, né? Tem estudos como antivirais. E o barbatimão também dá para fazer o chá, fervendo os pedacinhos de casca de barbatimão. Dá para comprar em qualquer ervanaria e também nas farmácias de manipulação. Ferver a planta, assim como você vai ferver a romã, e fazer também o gargarejo. Se quiser acrescentar o cravo da Índia, né, uns 3 cravinhos, 4 cravinhos, funciona muito bem, pela propriedade antimicrobiana e anti-inflamatória de cravo. Só não pode ferver o cravo da Índia, porque como ele tem óleo essencial, né, tem que preservar lá o eugenol, que é o principal componente desse óleo essencial. Então tem aí já uma dica para você gargarejar, que é algo também que o povo vai perdendo, né, Henrique? Você falou da inalação, muitas vezes as pessoas falam, nunca fiz um gargarejo, né? A pessoa pode dizer assim, nem uso, nem costumo, mas é algo que vai trazer um alívio para aquela faringite, para aquela dor de garganta, sem muitas vezes ela precisar de nimesulida, ou de antibiótico, ou de corticoide, ou algo assim. Então fica aí uma dica de barbatimão e romã. E aí, às vezes, muitas pessoas perguntam assim, onde que eu vou, onde eu posso comprar essa casca de romã? Você pode encontrar na farmácia de homeopática da sua cidade, manipulação, ou no mercado, o mercado da sua cidade, ou no vizinho. Você pode, aqui mesmo, eu estava olhando aqui em casa procurando, eu encontrei numa vizinha ali, 2 quarteirões para frente, assim, encontrei que ela tem um pé lá de romã. Ainda não pedi, mas eu vou, assim que eu passei, ela não estava lá, eu já estou sondando ali para bater nela. Eu falei assim, ó, porque a pessoa não vai usar todos os frutos. Se ela me fornecer um fruto, eu já consigo tirar as sementes, consigo deixar secar, corto, como você falou muito bem, deixo secar a casca e guardo, quando estiver bem sequinho mesmo, eu guardo num vidro e quando for preciso, pego, você falou, um pedacinho para um copo d'água, deixo ferver e faço o gargarejo. Só que isso tudo tem... a gente precisa de... não vou dizer que tem trabalho, é uma coisa que está fora da nossa mente, né? O que a gente é criado? Ah, minha garganta está arranhando. Compra aquelas pastilhas lá na drogaria, né? É mais fácil, né? Que tem aqueles anestésicos, aqueles produtos terríveis, né? Então você usa aquilo ali, pronto. Não precisa de mais nada. Mas se você voltar a utilizar os naturais, você vai ver que vai ser muito melhor para o seu corpo, sua mente, sua saúde, de uma forma geral. Então você encontra nesses locais. Aí, né, a gente sabe que não é planta medicinal, mas a própolis, né, também é algo que está correlacionado aí nesse tema, que podemos utilizar. Eu só sugiro, né, o meu ponto de vista, não sei o seu, Fran, que às vezes tem pessoas que usam a própolis, tem vários aí no mercado, própolis verde, própolis de tudo quanto é tipo, mas aí tem pessoas que usam assim, olha, Henrique, eu uso própolis todo dia. Eu falei, tá, mas eu respeito, mas assim, como a própolis, no meu ponto de vista, dos artigos, o pouco que eu sei sobre o assunto, é a semelhança de um antibiótico natural. Sim. Então, no meu ponto de vista, assim, não se deve usar a própolis o ano inteiro, né? Todo dia de Como manhã, se fosse um alimento. todo dia de manhã, eu também acho. 20 gotas o tempo inteiro. Eu acredito, tem gente que usa, tem gente que faz esse uso. Eu sugiro assim, use quando for preciso, tá? Que está com um problema, né, respiratório, o que for, ou de repente utiliza naquele momento. Melhorou, guarda, né, e use quando for preciso. Eu penso assim. O que você pensa sobre isso? Eu concordo. Tem bastante flavonoides, tem de vários tipos, tem chalcona, tem flavanona, né, tem vários tipos de flavonoides ali. E própolis tem sido bastante investigada, a gente até exporta própolis, né? O Brasil é exportador e é algo que funciona como antiviral, como antimicrobiano, como você falou, mas não é para ser usado como alimento indiscriminadamente, todo dia eu vou tomar o ano inteiro sem parar. E isso o povo acaba fazendo com várias plantas também, né? A gente ainda vai falar aqui talvez de laxantes naturais, tem gente que faz uso como laxante, outras plantas. E no caso da própolis, que tem essa propriedade anti-inflamatória, antimicrobiana, eu acho que é interessante usar quando precisa, né? Quando é necessário. Voltando lá na romã e no barbatimão, vale a pena ressaltar que não é para tomar o chá. Esses chás são muito ricos em taninos, e esses taninos podem evitar a absorção de certos
alimentos e de certos medicamentos, então é bom para fazer o gargarejo. Se for para tomar, aí tem que conversar com o fitoterapeuta para verificar em que dosagem, ou se vai ser em homeopatia, se vai ser alguma manipulação homeopática. Então a gente tem esse cuidado aí. A gente não falou do gengibre, mas o gengibre entra muito nessa época do ano também. Você tem alguma receitinha aí com gengibre, Henrique? O gengibre eu sei que tem muito, assim, tem as famosas balas de gengibre, né, que você encontra aí. Hoje tem, encontra até as balas também sem açúcar e tudo mais. Mas o gengibre, ele é muito usado. Assim, você pega pequenos pedacinhos do gengibre, compra mesmo em determinados locais, aí nos mercados, né, nas feiras. Você pode ter isso em casa, você pode cortar determinados pedacinhos e eu gosto de indicar ele para mascar mesmo. Você põe na boca e vai chupando ele, como se fosse uma bala, você chupa, masca. Ele vai ajudar muito nessa questão, né, desses processos assim, de faringite, laringite, ou qualquer questão se a pessoa tem que fazer, fala muito, ou um professor, professores que gostam muito, né? E falam muito, aí usa o gengibre. Tem os sprayzinhos também, né? A gente já usa o Sprays. spray. Não, eles são maravilhosos, é maravilhoso, maravilhoso o efeito. Pode colocar também junto com alguma outra planta especificamente, mas ele é muito bom, muito bom. Usado também para, de repente, para pessoas que estão com náuseas, né? Não é só para questão de garganta, você está com náuseas e vômitos e tudo. Pega um pouquinho do gengibre, põe na boca, né? Mastiga ali um pouquinho, chupa, vai aliviar bastante esses sintomas. A Rosana está perguntando, para labirintite, tem algum chá? Aí deixa. Olha, esses os chás das linhas, por exemplo, que a gente até falou aqui no caso da ansiedade, o capim-cidreira, a melissa, eles vão ajudar, né, nesses sentidos. Não existe assim, um chá específico, porque também tem que investigar as causas dessa labirintite. Muitas vezes as ordens emocionais vão influenciar muito nesse processo. E uma das coisas que podem realmente piorar um quadro de tontura, essas labirintopatias, é a questão da ansiedade. Tem sido muito correlacionado com a ansiedade. Então, por isso eu falo aí de passiflora, eu falo do mulungu. O mulungu, por exemplo, o chá de mulungu pode ajudar, né, nesses processos, para que a pessoa, por exemplo, fique mais calma. E, é claro, assim, ajudar a reduzir esses processos de tontura, os movimentos, os exercícios que podem ser feitos, né, com a ajuda de fonoaudiólogos, de fisioterapeutas, e uma equipe multidisciplinar. Mas eu acho que tomar aí o chá de capim-cidreira, incluir toda noite, antes de dormir, ou de melissa, ou de mulungu, vai ajudar a diminuir bem. E, claro, diminuir chocolate, mate. Um chá de mate, por exemplo, não é indicado de jeito nenhum, né? A gente está falando aqui de doença respiratória, mas a gente abre o leque para as perguntas de vocês, com certeza. Então, tirar um pouco aí o café é maravilhoso, café é demais, né? Café é vida também, mas diminuir nesses casos de labirintite as metilxantinas, chocolate, café, mate, chá verde, esses não poderiam ser incluídos aí, tá? Mas os chás que são usados geralmente para ansiedade podem ajudar nesse processo, não é, de diminuir um pouco essas tonturas. É interessante, eu estava lembrando aqui, voltando também nas doenças respiratórias, que minha mãe fazia um xarope caseiro de uma planta conhecida lá na Amazônia como malvarisco. Aqui vocês chamam de hortelã da folha grossa, que parece um boldo, sabe? Parece aquele boldo peludo, assim, aquele boldo grande, mas a folha é bem grossa. Ela tem muito óleo essencial, é expectorante, realmente eu fico pensando assim, a minha mãe já sabia aquilo, né? Aquela comunidade já sabia, as pessoas daquele bairro usavam essa planta e tempos depois a ciência vem e comprova, olha, tem óleos essenciais que são expectorantes mesmo, né? Então tem uma atividade muito interessante. Então não sei se tem aí, se você usa, se você costuma usar, mas se a pessoa estiver em casa, dá para fazer o chá também por infusão dessa hortelã da folha grossa. É uma planta que se chama Plectranthus amboinicus, é esse nome aí científico, é da mesma família do boldo miúdo, do boldo peludo. É muito interessante essa planta também incluir. Nós já falamos aqui, acho que mais de 10 plantas hoje, né, Henrique? Sensacional, sensacional. Já estamos chegando ao final da nossa live, né? Agradecemos aí a presença de todos e lembrando que
o intuito nosso aqui é falar, né, nessa live de sexta-feira, falar sobre as plantas, né, de acordo com os seus benefícios para determinadas questões, né, a nível orgânico. Mas é sempre bom deixar para vocês, como a Rosana perguntou ali sobre labirintite, né, foi perguntado sobre a questão do nariz, nunca é somente, não foque apenas no tratamento físico. Então tem que tratar esse sintoma, isso aqui vai resolver esse sintoma. Muito bom Verdade. ter criar, jogar alguma sementinha na mente do pessoal que nos acompanha, que é a seguinte questão: por que que eu estou com essa labirintite? Será que eu Por não que estou que eu tô querendo tonta? controlar, querendo manter tudo sob muito controle? Às vezes eu estou querendo deixar, assim, Será que eu não estou sendo rígido comigo mesmo, aquela né? Às vezes a gente tem uma rigidez. tendência de ser muito rígido com a gente. Com o outro a gente é mais complacente, mas com a gente pega pesado. Então tem que investigar também as causas emocionais, né? Sim, essa autocobrança, essa rigidez, é importante olhar para isso e tentar soltar isso, né? E trabalhar e tratar também essas questões. É isso. Tem alguma consideração final aí, Fran, para a gente ir finalizando? Agradecemos a presença de todos, né, nesse momento. Passou rápido demais, que isso, né? É como você já percebeu, tudo é o tempo e a prática, né? A gente vai É, praticando, vai falando, você vê que deixando a gente com mais conversando. É um bate-papo, como eu falei para o pessoal, que isso aqui não é aula, não é curso. É um bate-papo, a gente vai conversando, como se a gente estivesse sentado aqui, todo mundo, e conversando sobre plantas, cada um fala um assunto, pergunta, e fica bem leve, fica tranquilo, gostoso da gente conversar, né? uhum, Eu verdade. só tenho que agradecer a sua presença e a presença de todos que participaram aí dessa live, viu? Eu E é isso. também, eu tenho que agradecer todo mundo que está aqui e os que vão assistir depois. E o Henrique tocou nesse assunto da autocobrança, da rigidez com a gente mesmo. Então eu queria convidar todo mundo a se acolher mais, a ser, né, benevolente, a se cuidar com mais carinho. E nessa época de doenças respiratórias, como a gente falou aí, deixar as dicas do soro fisiológico, bastante soro, umidificador, você se cuidar realmente com o carinho que você merece. Eu acho que esse acolhimento primeiro tem que vir da pessoa para com ela mesma, né, Henrique? Então, verificar se não está sendo rígido demais, cruel, carrasco às vezes com ela mesma. Então, eu desejo, assim, muito acolhimento, muita paz para todo mundo. Foi muito bom estar aqui mais uma vez. Vai ficar gravado aí, o pessoal vai poder assistir, vai poder tomar os chazinhos. Faltou até o manjericão, depois a gente fala mais do manjericão, mas assim, muita planta, eu acho que tem muita dica aí para o pessoal usar e para passar por esse inverno aí com muita paz e com muita saúde. Com certeza. Muito obrigado, um beijo no coração de vocês aí, um excelente final de semana e até a próxima. Um abração, gente. Fiquem com Deus. Até mais.